Seja muito bem-vindo aqui no meu canal, muito prazer. Eu me chamo Carla Talarico, eu sou fisioterapeuta, trabalho há mais de 15 anos atendendo pessoas, tanto aqui no consultório e há 4 anos também no formato online, sempre buscando ressignificar os traumas que te levam a ter diversos sintomas. E é sobre isso que eu vim falar nesse vídeo, porque essa semana, ontem na verdade, dia 23 de abril, eu fui convidada para participar de um podcast, não sei que dia que você está assistindo esse vídeo, mas eu gravei meu primeiro podcast ontem, dia 23 de abril, eu fiquei muito feliz, porque eu fui convidada para falar um pouquinho sobre o meu trabalho. Então, neste vídeo, eu vou falar um pouquinho para você, tanto sobre o meu trabalho, quanto foi minha experiência de participar de um podcast. Então, antes da gente começar o vídeo, você se inscreve aqui no canal, ativa o sininho, porque toda semana tem vários vídeos para você e todos os dias tem shorts por aqui, esses vídeos pequenininhos aqui do canal. E se você ainda não se inscreveu, você corre se inscrever aqui. Se você depois curtir o vídeo, curte aqui embaixo, comenta que eu vou amar conversar com você aqui embaixo, comenta, compartilha, se você conhece alguém que precisa ouvir sobre o que eu vou falar aqui nesse vídeo, então, bora pro vídeo. Então eu resolvi gravar um vídeo para eu contar um pouquinho que foi minha experiência ontem de ter participado do meu primeiro podcast. Eu fiquei muito feliz, primeiramente, que quem me convidou foi um paciente meu que se chama Robson Sereno, ele tem um canal aqui também no YouTube. Eu ainda não sei que dia que esse podcast vai ao ar, hoje, né, que eu estou gravando esse vídeo, já conversei com ele aqui, mas ainda não sei a data. Quando eu souber e se quando esse vídeo subir ele já tiver ido, né, já tiver sido postado, eu já vou colocar o link aqui, senão depois eu edito, coloco o link aqui embaixo. Mas vou contar para vocês que eu fiquei muito feliz de ter sido convidada por um paciente meu que conhece o meu trabalho, sabe a forma como eu trabalho, e ele gostaria muito, né, que eu falasse a respeito da microfisioterapia, que é uma das técnicas que eu trabalho há quase 15 anos aqui no consultório. Fui professora desta técnica, né? Fiquei aí no antigo Instituto Salgado, ministrando os cursos de microfisioterapia até o final de 2019, até dezembro de 2019. Então, tenho diversos alunos, pessoas que eu amo muito, que contribuíram muito, né, para as minhas experiências e tudo que eu levei ontem no podcast. Ele queria muito que eu falasse sobre a microfisioterapia, que foi a técnica que ele foi me buscar no consultório na época. E eu fiquei muito feliz, mas nós acabamos falando um pouco sobre a minha trajetória. Ele me perguntou um pouquinho também de casos, né, sobre os meus pacientes. Então, o que é a microfisioterapia? Ela é uma técnica de terapia manual, onde através de pequenos toques na pele, são pontos específicos que a gente toca, a gente vai buscando entender um pouco dessas memórias de situações vividas pela pessoa, que estão associadas aos possíveis sintomas que ela apresenta. Independente se são queixas físicas, né, diversos tipos de dores, enxaqueca, às vezes um intestino que não funciona bem, uma má digestão, uma alergia, né, muitas rinites, sinusites. Ou às vezes a pessoa traz questões mais somato-emocionais, ansiedade, depressão, fobia, pânico, medo. Ou às vezes ela teve uma mudança muito grande de comportamento. E a gente não trabalha uma coisa só, né? Às vezes você tem uma queixa comportamental, somato-emocional e física. E normalmente esse é o caso que eu recebo aqui no meu consultório. E ela é uma técnica presencial, então eu preciso que você venha até o consultório, seja aqui em Sorocaba, onde eu atendo de forma presencial, ou em São Paulo, que eu também atendo em São Paulo, hoje atualmente às quintas-feiras, né? Então, ontem eu tive o prazer de falar dessa técnica, mas como nós estávamos falando, eu não sou uma técnica. A pessoa que procura uma técnica, ela só recebe a técnica. O meu paciente aqui no meu consultório recebe esses 15 anos de experiência. Por mais que ele venha me procurar por uma técnica específica, eu trago também toda a minha bagagem, eu trago toda a minha experiência de pacientes que já passaram em consulta comigo, de cursos que eu já fiz, que eu fiz mais de 70 formações, né, nacionais e internacionais. Tem as técnicas que eu trabalho mais aqui no consultório.
mas o paciente recebe toda a experiência, por isso que as pessoas às vezes ficam na dúvida, mas em 45 minutos a 1 hora você consegue fazer tudo? Consigo. A experiência faz isso com a gente. Ontem eu tive assim o prazer de contar um pouco da minha história, como que eu conheci o meu trabalho, né? Porque eu conheci todo o meu trabalho, eu trabalho de forma integrativa hoje, né? Tudo por causa do que eu tive lá no passado. Foi uma síndrome do pânico que não melhorava com absolutamente nada. Eu já tinha tratado com tudo e não melhorava. E no podcast eu conto um pouco dessa história. Tem também a parte que ele foi falar de como que eu trato os meus pacientes. Gente, isso também tem muito a ver com a minha história. Se você que está assistindo esse vídeo, né, você passou por diversas coisas na sua vida, tudo que você passou te faz ser a pessoa que você é. Por isso que você nunca pode querer mudar o que você passou lá atrás. Mas você pode dar um novo significado para aquilo tudo que você passou lá atrás. E esse é o meu trabalho aqui no consultório, independente da técnica que eu trabalho, é dar um novo significado para tudo que você viveu. Uma das coisas impactantes para mim quando ele me perguntou foi quando que a pessoa tem que ter aquele gatilho de procurar você, aonde que o seu trabalho se encaixa. Sabe quando você já fez de tudo e tem uma questão na sua vida que não melhora com nada? Às vezes nem você sabe por onde começar. É por isso que muito de tudo que eu tenho aqui, de técnica, do que eu fiz, pode ajudar a gente chegar exatamente aonde precisa, mesmo que às vezes você não tenha ideia por onde a gente começa. Eu sempre falo para os pacientes, calma, eu sei por onde a gente vai começar. A sua história me diz algo, o seu sintoma me diz algo. Então tudo começa a somar para mim por aquele caminho que a gente vai. Inclusive hoje eu deixei aqui atrás, né, no flip, a questão da mudança. Toda mudança assusta. Eu não vou falar que ontem eu não estava indo pro podcast pensando assim, porque a gente não tinha um roteiro. Falou, vamos deixar fluir. Eu falei, ótimo, vamos deixar fluir, porque isso é gostoso. E a Carla de uns anos atrás pensando assim, não, preciso ter um roteiro, eu preciso saber o que eu vou falar. Meu marido sabe, essa foi uma das, né? Porque eu já venho trabalhando isso. As primeiras vezes que eu não fiz um roteiro, eu não planejei absolutamente nada. E tudo que é novo, por exemplo, o primeiro que eu gravei, você fica com frio na barriga, aquilo gera um pouquinho de estresse, você não dorme muito bem, mas é bom, hoje já dormi bem, já tá tudo bem, já passou. Então é normal às vezes certas coisas acontecerem, mas tudo que perdura muito tempo, eu sempre fico, isso sempre acontece, isso nunca muda, é o momento que você pode me buscar. Às vezes você está passando por um problema de relacionamento, ou você tem um sintoma físico, uma enxaqueca, uma insônia, o seu intestino nunca funcionou bem, ou a partir de um momento da sua vida, ou você começou a ter rinite, sinusite, ou alguma alergia alimentar, um alimento que você não pode comer de jeito nenhum. Ou às vezes você se tornou uma pessoa ansiosa, depressiva, você tem diversos medos que te impedem de atingir objetivos, de mudar algo que te incomoda. Às vezes você tem um comportamento específico. Eu sou uma pessoa muito irritada, isso aqui atrapalha o meu relacionamento casal com as pessoas. E às vezes você fala, eu não consigo mudar. Então às vezes são padrões que vêm de família, coisas que a gente precisa trabalhar aqui para que você realmente consiga viver esse momento presente, ter a melhor atitude. Então meu trabalho pode somar de diversas formas. E ontem, no meu primeiro podcast, eu fiquei muito feliz de poder falar da minha trajetória, de poder falar dos meus pacientes, tanto aqui os presenciais quanto os online que eu conheço por aqui, né? Mas que também me trazem toda a minha bagagem, me ajudam também, enriquecem a minha vida, clareiam coisas na minha vida. Eu só posso agradecer vocês. Se eu fui lá ontem é porque vocês também divulgam o meu trabalho de alguma forma, eu estendo a mão para vocês e vocês estendem para mim. Então, assim, foi uma experiência muito gostosa. Estou aberta a diversos podcasts, gente, adorei. Hoje eu posso falar tanto sobre desenvolvimento pessoal, eu amo falar sobre isso, ressignificar traumas, é o que eu trabalho até hoje, ressignificar, tratar as crenças. Eu também trabalho muito aqui no consultório. Então esse reprogramar de crenças, porque às vezes você é uma pessoa que acredita em coisas sobre você, é por isso que você também não consegue avançar, mudar uma condição, situação de vida. E às vezes não é aquilo que você fala, é aquilo que você não fala que está dentro de você que a gente precisa transformar. E dá para tratar isso. Ou às vezes através a gente precisa fazer uma reprogramação de tudo que você aprendeu. Às vezes você precisa só colocar as coisas em ordem.
Por isso que eu fiquei muito, muito, muito feliz. Robson, te agradeço por ter me convidado, foi maravilhoso. Espero que tenha sido o primeiro de muitos, porque eu amei participar, falar para as pessoas também de técnicas que às vezes você não conhece, que pode muito te ajudar. Se você quiser um dia passar por uma consulta de micro, e se você está longe de mim, você fala assim, nossa, tem algum profissional, pode deixar aqui nos comentários para mim. Se você quiser comentar sobre, se você tem uma história legal com a microfisioterapia, pode deixar aqui embaixo. Se você não tem uma história legal, talvez era um momento de vida que você estava, mas se você quiser conhecer de novo, fala para mim onde você mora, eu posso te indicar um profissional para você passar. E se você estiver aqui, perto de Sorocaba, ou se você for de São Paulo, agenda uma consulta comigo, tem o link aqui embaixo na descrição, manda uma mensagem aqui no WhatsApp, se você quiser conhecer o meu trabalho, se você se identificou com algo. E se você tem podcast, quiser conversar comigo para fazer uma participação do seu podcast, será muito, 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 muito legal poder falar lá também, tanto sobre o meu trabalho, sobre quanto a minha experiência, trazer algo sobre desenvolvimento pessoal, tá bom? Combinado? Então, gente, muito obrigada. Se você não assistiu o podcast, porque eu falei pra vocês no começo do vídeo, não sei se ele já vai estar lá quando eu colocar o vídeo ou não. Se ele já estiver aqui na descrição, é porque o podcast já foi ao ar. E se você assistir, depois você vem aqui embaixo, comenta o que mais impactou você, se teve alguma coisa que eu falei, conta aqui embaixo pra mim que vai ser um prazer te responder. E até o próximo vídeo.